Mais uma notícia sobre queda da população, sobre taxas demográficas. Isso eu não tinha falado ainda, mas isso prova aquilo que eu venho dizendo há muito tempo, que parece ser incrível se você falar para uma pessoa que não entende do assunto, dos nossos assuntos aqui, se você falar isso, essa pessoa não vai acreditar. Eu tenho certeza. Uma pessoa que nunca soube do que nós debatemos aqui, ela vai dizer que é uma loucura, que é aquela previsão do fim dos relacionamentos heterossexuais. Cada notícia de queda da população, de menos nascimentos, queda de jovens, aumento da população mais velha, isso comprova que os relacionamentos heterossexuais estão em queda. Tanto aqueles com fins duradouros, quanto aqueles sem fins duradouros. Porque muitos dos nascimentos acontecem em casos de relacionamentos héteros sem sem a intenção de duração do relacionamento. Os dois se encontraram ali e não tomaram os devidos cuidados e nasceu uma criança. Até nisso está terminando. Até na parte assim, o encontro rápido. Então saiu uma reportagem aqui no O Globo. Brasil perde bônus demográfico. Isso aqui eu já tinha percebido. Lembra que eu falei sobre a transição demográfica? Os países ricos, o que aconteceu com eles? Eles tiveram um desenvolvimento, eles tiveram um boom populacional e tiveram um grande desenvolvimento econômico. E agora a população deles está envelhecida, em queda, mas eles obtiveram o desenvolvimento. O Brasil não teve, não passou por isso. O Brasil entrou em queda populacional sem se desenvolver. Então nós somos um país que vai envelhecer pobre. Este é o pior dos cenários possíveis. Porque o Brasil, na verdade, o Brasil é um fenômeno mundial. Tem outros países que estão na mesma toada do Brasil. Mas o Brasil é um fenômeno mundial. É o país subdesenvolvido que não adquiriu riqueza para a população e está com índices iguais a países desenvolvidos. Índices de taxa de nascimento e envelhecimento da população e diminuição da população. Então, o Brasil ele conseguiu o pior, a pior das coisas. Ele não se desenvolveu e começou entrou na queda demográfica. Por quê? Porque o Brasil é o país subdesenvolvido mais feminista do mundo. Comprovadamente. Saiu uma matéria aqui no Globo
falando sobre isso. Agora estão começando a ficar preocupados, né? Agora não adianta mais. Né? Isso aí teria que ter sido tratado há muito tempo atrás. Ah, mas não. É empoderamento feminista, porque as mulheres não têm obrigação de casar. Porque o governo incentiva as mulheres com cotas para assumirem determinados cargos. E campanha feminista contra casamento, contra filhos, contra marido, e os homens são isso, e os homens são aquilo, e os homens são violentos, e os homens são. Nós vivemos num patriarcado, tá aí o resultado. Tá aí o resultado. Nós vamos definhar a míngua. Brasil perde bônus demográfico. Fatia da população com menos de 30 anos cai para 41%. É um fracasso. Número de jovens encolheu 10,2 milhões em pouco mais de uma década. Envelhecimento acelera e idosos já representam 16,6% do total da população. O Brasil está envelhecendo em ritmo acelerado e a queda na participação dos jovens já se aproxima de 2 dígitos. Em 2012, metade da população, 49,9%, tinha menos de 30 anos. Essa taxa caiu para 41% em 2025. Quer dizer, 9% em 13 anos. É muito rápido. Em outras palavras, significa dizer que apenas 4 em cada 10 brasileiros são jovens. Ao mesmo tempo, o percentual de idosos com 60 anos ou mais subiu de 11,3% para 16,6% no mesmo período. É o que revelam os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, divulgada nesta sexta-feira pelo IBGE. A queda no número de jovens se acentuou de tal forma que já chega a 2 dígitos. Segundo o Instituto, não se trata apenas de uma redução de participação deles no total da população, mas também de seu contingente. Em pouco mais de uma década, o país perdeu 10,2 milhões de jovens. Esse grupo caiu de 91,2 em 2012 para 88 milhões em 2025, uma redução de 10,4%. Também chama atenção as pessoas com mais de 65 anos, que atingiram 11,6% da população total no ano passado. São cerca de 12 em cada 100 brasileiros. A fatia de idosos cresceu em todas as regiões do país no último ano, mas são maiores no Sudeste e no Sul, ambas com 18,1%. A menor foi registrada no Norte, 11,3%. Como a mortalidade dos homens é maior que a das mulheres... interessante isso. Mas as mulheres não são oprimidas? As mulheres não são discriminadas? As mulheres não sofrem mais? Não ganham menos? Não são mais discriminadas em desfavor dos homens? Como é isso? Como isso? Como é que as mulheres... a mortalidade dos homens é maior que das mulheres? Se os homens são os privilegiados. Mas nós não vivemos em um patriarcado? Feministas, e aí? Me respondam. Nós não vivemos em um patriarcado? E é lógico que vocês não vão responder porque é mentira.
É mentira, é o que eu sempre disse aqui. Mentira! Vocês estão num mar de privilégios. Tá aí o resultado. Isso comprova. Eu trago números, números que vocês não podem rebater. E cada vez vocês serão mais desmascaradas. E os homens estão descobrindo isso. Prestem atenção aqui no que eu vou ler aqui. O IBGE observou que a proporção de homens em relação às mulheres diminui com o avanço da idade. Há mais mulheres idosas do que homens. Entre os que têm 65 anos ou mais, prestem atenção nisso aqui. O Instituto aponta que há aproximadamente 75 homens para cada 100 mulheres. Então, acima de 65 anos, existem 75 homens para cada grupo de 100 mulheres. E é esse o sofrimento das mulheres. É esta discriminação das mulheres. Muito certinho, né? Muito verdadeiro que vocês dizem. Vocês não convencem mais ninguém. Quer dizer, os idiotas vocês convencem, mas cada vez está diminuindo mais. Pelo menos o pessoal aqui da internet, que está antenado na internet, vocês estão convencendo cada vez menos. Não cola mais esse negócio de discriminação, de que ganham menos, de que existe patriarcado. Não, isso aí não cola. Está aqui os números. Se nós vivêssemos num patriarcado e vocês fossem discriminadas, seria o contrário. Seriam 75 mulheres para cada 100 homens. Não adianta, né? Perderam. Os números levam o Brasil a amargar a perda de uma janela de oportunidade por meio do que os economistas chamam de bônus demográfico. Quando um país tem mais pessoas com idade economicamente ativa em comparação à população inativa, e deve aproveitar esse período para potencializar seu crescimento econômico. Isso aqui eu já tinha dito faz anos. Anos eu disse que o Brasil tinha perdido essa oportunidade. É por isso que eu disse que o Brasil não tinha solução. Lembram? Há muito tempo eu disse, o Brasil não tem solução porque o Brasil perdeu as janelas de oportunidade. Perdeu os bondes de crescimento, a bolha tecnológica dos anos 70. O Brasil perdeu a bolha dos emergentes, que aí veio China, os tigres asiáticos, que era Singapura, Coreia, Taiwan. O Brasil perdeu isso também. E perdeu o bônus demográfico também. Então o Brasil desperdiçou todas as oportunidades. O pós-guerra também o Brasil desperdiçou, aproveitou um pouquinho. Mas o que tinha aproveitado, ele torrou depois. Ali na década de 80, torrou o que tinha conseguido acumular. O Brasil tem menos crianças e adolescentes, o que tende a resultar em um menor número de jovens no futuro. De 2012 a 2025, a proporção de crianças de 5 a 13 anos caiu de 14,6% em 2012 para 12,2%. Entre os adolescentes de 14 a 17 anos, recuou
de 7,1% para 5,5% no mesmo período. Entre os adultos, o movimento é inverso. A participação da população de 30 a 39 anos subiu de 15,9% em 2012 para 16,3% em 2025. Na faixa de 40 a 49 anos, subiu de 13% para 15% no mesmo período. Já entre 50 e 59, o avanço foi de 10% para 11,8%. João Mário de França, pesquisador da FGV, deve ser Fundação Getúlio Vargas, explica que esse movimento de envelhecimento da população trará desafios importantes para o Brasil, sobretudo nos sistemas de saúde e da Previdência. O Brasil hoje tem uma vinculação de gastos com educação e com saúde relativos a um percentual da receita corrente líquida. Acho que o primeiro desafio é o de rever esses percentuais. É importante que o gestor de cada estado e município, diante desse desafio maior ou menor, porque o envelhecimento não ocorre homogeneamente em todos os locais, tenha mais flexibilidade para poder gastar mais com saúde. Segundo ele, nos próximos anos também serão necessárias revisões contínuas do modelo previdenciário, uma vez que o país terá menos pessoas em idade de trabalhar e mais beneficiários desse sistema. O economista menciona ainda que serão necessárias mudanças no país em relação à economia dos cuidados. Vai ter situações em que a família não consegue lidar com o idoso. Até porque os filhos já estão morando em outra residência, já tem família constituída e já tem trabalho. Quando não é o caso de familiares que estão morando fora do estado de origem ou fora do país. Então vai ser necessário pensar também em casas de repouso. Já estão pipocando as casas de repouso por aí. Só aqui, perto de onde eu moro, eu conheço umas 5. Coisa que não existia até 10 anos atrás. Vai ser importante uma rede de proteção social mais estruturada em estados e municípios para atender esse perfil. Então está aí, meus caros. Não tem salvação. Então, o pessoal que está lutando bravamente para resgatar os relacionamentos, o casamento, os filhos, não vai dar. Energia desperdiçada. Não tem resultado. Agora, notem uma coisa que sempre acontece nesse tipo de reportagem. Cadê a explicação para esse fenômeno? Cadê a citação do maior motivo para o encolhimento do nascimento de crianças, o encolhimento de jovens? Cadê? Cadê a citação? Cadê a citação do feminismo? Cadê a citação das mulheres que não querem mais família? Nenhuma. Simplesmente eles estão detectando um problema. Mas eles não vão falar o real motivo disso estar acontecendo. Agora, nós aqui vamos mostrar o real motivo. E parece que o sistema aqui no Brasil não está preocupado com isso. Que eu falei em um vídeo que em outros países aí com milenares ou outros países que os governos
se preocupam, eles estão tentando, né? Uma tentativa em vão, mas estão tentando ver se resgatam os casamentos e nascimentos de filhos. Não vai adiantar, mas estão tentando. Agora, aqui no Brasil, ninguém quer saber de nada. Ninguém está tentando nada. Pior, eles estão avacalhando mais ainda com o relacionamento entre homens e mulheres. Aqui no Brasil está acontecendo o contrário. Cada vez o sistema implanta algo que afasta ainda mais homens e mulheres. Então, não tem como dar certo mesmo, meus caros. Está aí mais uma comprovação, né? Se é que precisava, de que o feminismo, empoderamento feminista, ele leva à derrocada das sociedades. Até mais, meus caros.